Glória a Deus. Quantos desejam ouvir uma palavra? Que vem direto do trono de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Houve um homem de Ramataí Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia!
Glória a Deus. Eu quero começar essa palavra falando sobre expectativa e realidade. Porque a maioria de nós temos um problema em relação a isso. Porque a maioria das pessoas sempre depositam uma expectativa nas situações, nas coisas, nas pessoas. E por causa dessa expectativa, muitas vezes ficamos frustrados. E essa frustração, ela gera no coração do homem um desânimo. E esse desânimo gera no coração do homem uma vontade de desistir. E quando você desiste, você sai do lugar onde Deus te pediu para ficar posicionado, para que a bênção de Deus te alcance. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Aleluia. Ontem nós tivemos uma vigília aqui que foi maravilhosa, poderosa. A gente saiu cansado, mas saímos renovados. Parece um paradoxo, mas é algo muito interessante. Porque mesmo que o nosso corpo físico esteja sentindo, o nosso espírito se alegra, o nosso espírito regozija. É assim com você? É assim, tem sido assim comigo. Desde ontem eu tenho sentido o meu espírito regozijando diante do Senhor. Então eu quero te convidar para você colocar expectativa não em mim, mas na palavra que você vai ouvir da parte de Deus. Porque se tem uma coisa que nunca frustra as pessoas, é aquilo que sai da boca de Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia, glória a Deus. E nós acabamos de ler a história de uma mulher que muitos daqui podem conhecer. A história de uma mulher chamada Ana. E com certeza, assim como nós, ela viveu muitos anos dentro de uma expectativa e frustração. Expectativa e frustração. Eu posso imaginar a quantidade de vezes onde Ana pensou estar grávida. Ai, agora vai. Agora eu estou sentindo como uma mulher grávida. Mas de repente, acontecia que não era nada daquilo que ela pensava. E a frustração tomava conta do seu coração novamente. A Bíblia não menciona, mas a gente pode perceber isso através do quê? Da própria declaração que Ana faz no versículo 15. Quando ela diz, a minha alma, eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Ela fala que ela é uma mulher atribulada de espírito. Então nós conseguimos por aí ter uma dimensão do tamanho do sofrimento de Ana, que provavelmente era um sofrimento que vinha de anos, de uma expectativa e uma frustração, uma expectativa e uma frustração, e provavelmente era isso que gerava no seu coração um espírito atribulado, como a maioria de nós muitas vezes nos encontramos. Tem pessoas aqui que já receberam promessas de Deus grandiosíssimas. E aí ele olha para a promessa de Deus e olha para a realidade dele. Aí ele diz, não tem como se cumprir. E isso é maravilhoso, isso não é ruim, sabe por quê? Porque quando a realidade é diferente da promessa, é o ambiente propício para Deus fazer, para Deus agir. Porque quando a promessa se cumprir, ninguém vai poder dizer que não foi a mão poderosa de Deus quem fez todas essas coisas. Aleluia! Então, se você se encontra dentro disso, você já recebeu uma promessa de Deus, mas a sua realidade é completamente contrária a essa promessa, glorifique a Deus, porque é o ambiente propício para Deus agir, para Deus se mover, para Deus operar na vida dos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. E note, dentro do que nós acabamos de ler aqui, que apesar de Ana ter
uma constante frustração, perceba que não há nada que ela poderia fazer para mudar o quadro no qual ela se encontrava. Porque muitos de nós, quando a gente começa a entrar num ciclo de expectativa e frustração, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer mover de alguma forma, a gente começa a olhar e dizer, não, eu preciso fazer, eu preciso pôr a mão e mover alguma coisa, eu preciso ir falar com alguém, eu preciso tomar uma atitude. Mas diante da situação de Ana, não há nada que ela poderia fazer, porque não se tratava dela mesma, mas se tratava de um plano que Deus havia estabelecido. E dentro deste plano continha um período em que o próprio Deus tinha cerrado a madre dela. Não era algo que estava no controle de Ana. Não era algo que ela poderia fazer com as próprias mãos. Mas existia um tempo em que Deus havia determinado: vou cerrar a tua madre. Você vai ser impedida de produzir o fruto que você tanto deseja. Você vai ser bloqueada de manifestar aquilo que tanto você deseja ver acontecer. Então, diante disso, nós percebemos a soberania de Deus. Porque muitas vezes o homem quer tomar a dianteira de Deus e quer fazer. O homem quer tomar a dianteira de Deus e mover. O homem quer tomar a dianteira de Deus e fazer o empréstimo com a agiota para poder fazer cumprir a palavra de Deus sobre a vida dele, que Deus disse que seria próspero, a empresa iria prosperar, e ele começa a olhar: eu preciso fazer alguma coisa. Então ele vai lá e contrata o dinheiro com alguém, mas o que Deus tem para a vida dele não é aquilo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o plano de Deus é perfeito. Apesar de que nesse plano haverão períodos em que a madre estará cerrada. Mas isso não significava que Deus não era com Ana. Pelo contrário. Isso não significava que Deus não estava com Ana. Pelo contrário. Isso não significava que Ana deixou de ser uma mulher de Deus. Pelo contrário. Enquanto Deus estava cerrando a sua madre, Ele estava abrindo o coração dela. Enquanto Deus cerrava a sua madre, Deus movia no coração dela. Enquanto Deus impedia ela de dar o fruto do ventre, Deus promovia algo no coração de Ana. Porque o que ia ser gerado no ventre de Ana não vinha da terra, vinha do céu. Aleluia! O que ia ser gerado no ventre de Ana não pertencia à terra, mas vinha do céu. Aleluia! Então não podia ser gerado em qualquer ventre. Você já percebeu que tem alguns versículos bíblicos que traz o ventre como sendo o coração? E trata-se disso porque tudo aquilo que Deus gera na vida de alguém começa no seu interior, começa no seu coração, começa no seu espírito. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Aleluia. O que Ana queria era um filho. O que Deus queria gerar nela era um profeta, um juiz, um sacerdote. O que Ana queria era só um filho, mas o que Deus queria mover na vida dela era algo muito maior, onde a mente dela não conseguia alcançar. Mas Deus tem o seu plano perfeito. Aleluia. Agora preste atenção. Ana não tinha que lutar apenas com a sua frustração, mas a Bíblia vai declarar que ela tem uma rival. Diga assim comigo: os rivais vão aparecer,
Não, diga mais forte. Fala, os rivais vão aparecer. Mas eles irão aparecer só para tornar aquilo que Deus vai fazer mais poderoso. Amém? Aleluia! Então perceba que a Bíblia vai declarar acerca da sua rival chamada Penina. Então eu percebo que Ana não lutava apenas com a sua frustração, mas sabe quando você tem uma unha encravada? Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já. E aí você está com aquela unha encravada que não pode nem triscar, que dói. E o que vai acontecer com você? Toda vez que você passar perto de uma mesa, você bate o que na mesa? O dedão da unha encravada. Toda vez que alguém passa perto de você, pode pisar no pé de todo mundo, mas escolhe o teu pé para pisar. Qual pé? O do dedão da unha encravada. E aí você diz, meu Deus. Era mais ou menos isso que acontecia com Ana. Apesar da sua frustração, tinha alguém que constantemente ia lá e metia o dedo na ferida dela e dizia, tá vendo? Olha aí. Olha a realidade que você está vivendo. Deus não é com você. Se Deus fosse com você, você teria resultado. Se Deus fosse contigo, não, sua vida seria outra. Quando a gente lê Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, a Bíblia vai dizer que desce uma pomba do céu e se ouve uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia vai declarar que Jesus é conduzido a um deserto pelo Espírito de Deus. Chegando naquele deserto, ele faz um jejum de 40 dias de fome, e aí ele começa a ter fome. Perceba que Satanás não aparece para ele no primeiro dia, no segundo dia, mas depois de 40 dias. Por quê? Porque Satanás sabe o momento oportuno de tentar alguém. Preste atenção nisso. Satanás é sorrateiro. Satanás, a Bíblia fala que ele tem astutas ciladas, para nós não ignorarmos elas. Então, quando Satanás aparece para tentar Jesus, a primeira coisa que ele diz, e ele vai dizer, se tu és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, imagina, gente, Jesus 40 dias sem comer, sem beber, sem tomar banho, só entregue num deserto. Com certeza a sua aparência era de praticamente um mendigo. Então o que Satanás está querendo colocar em xeque era a sua identidade de filho de Deus. Por quê? Porque há 40 dias atrás, o que ele ouviu foi da parte de Deus. Esse é o meu filho amado. E de repente Satanás vem trazer para ele a realidade que ele se encontrava e vai dizer, se tu és mesmo filho, ou seja, se você fosse filho, se Deus te amasse do jeito que Ele disse que te ama, você não estaria passando por essa situação. Então perceba, igreja, que Satanás sempre vai se colocar como um rival, assim como Penina se colocava como uma rival na vida de Ana, para dizer para ela, se você fosse mesmo uma mulher de Deus, você teria resultados. Se você fosse mesmo uma mulher que ouve Deus, a sua vida seria diferente. Você não estaria nessa situação. E Ana, por muito tempo, ela aceitou aquela provocação. Porque a palavra de Deus vai dizer que mesmo eles indo diante do Senhor, mesmo eles estando, vamos dizer assim, na igreja,
A Bíblia vai dizer que Ana chegava na igreja com uma tromba desse tamanho. Como assim, pastor? É o que a Bíblia diz. Que ela ficava emburrada e por isso ela não comia. E quando ela não comia, ela deixava de ter comunhão com o corpo de Deus. No qual sentido? Porque aqui, quando eles tinham que subir ano após ano até o santuário, eles iriam para oferecer as suas ofertas. E tem uma oferta que é a oferta pacífica, que você dá a tua oferta, mas o sacerdote retira uma parte daquela oferta e distribui para as famílias, para que as famílias, ao comerem daquela oferta, sejam participantes da bênção de Deus. Quantos estão me entendendo? E a Bíblia vai dizer que Eucana, dessa parte, dava para ela uma porção dupla. Mas por causa da amargura do seu coração, ela vinha rejeitando essa porção dupla. Não permita que a amargura do seu coração impeça você de receber a porção dupla que Deus está querendo te dar. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Tem momentos na nossa vida que nós estamos com um hiperfoco numa coisa, presta atenção. A gente quer aquela solução resolvida. Então a gente coloca um hiperfoco naquilo. E a gente só sossega, a gente só se acalma, a gente só quer descansar depois que aquela situação estiver resolvida. E por mais que Deus abençoe você em todas as outras áreas, você não é capaz de agradecer a Ele. Por quê? Porque aquela situação que você tanto busca e espera ainda não está resolvida. Isso é rejeitar a porção dupla por causa da amargura da alma. Então, amados, perceba os pequenos milagres que Deus tem feito na sua vida, dia após dia. Porque se essa situação ainda não foi resolvida, mas tem tantas outras coisas ao seu redor que Deus está fazendo, que Deus está livrando, que Deus está promovendo, que Deus está guardando, que Deus está abençoando. Então não deixe de receber a porção dupla por causa da amargura de alma. Até que Ana entendeu isso, até que Ana caiu a ficha disso. E a Bíblia vai dizer então que teve um dia que ela se levantou. Aleluia. Que esse dia seja hoje na sua vida. Que esse dia seja o agora na sua vida. Amém? Um dia ela se levantou e ela pensou: quer saber de uma coisa? A minha felicidade, a minha satisfação não pode estar na mão do meu marido, nem do filho que eu ainda não tive, nem da amizade da Penina. A minha felicidade deve estar no Senhor. E é Ele que eu vou buscar, e é Ele que eu vou clamar, e é diante dEle que eu vou derramar a minha alma. Aleluia. Então ela faz isso. E ali Ana começa a derramar sua alma. E quando ela compreende que o que Deus estava esperando dela era uma atitude de fé. Porque eu vou te falar uma coisa. Uma mulher que já teve filhos, dizer para Deus: Senhor, escolhe qualquer um dos meus filhos que eu vou te entregar, é uma coisa. Agora, para uma mulher que nunca teve um filho, dizer: se o Senhor me der, eu te devolvo. Tem que ter muita fé para fazer isso. E foi isso que Ana fez. Ela chegou diante de Deus e ela fez um voto. E ela disse no versículo 11: ó Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida. Deus só está esperando você tomar uma atitude de fé. Deus, os céus estão na expectativa de ver eu e você tomarmos uma atitude de fé. Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Meu Deus. Meu Deus. E Ana, ela vai falar algo muito interessante. Ela vai dizer: se te lembrares da tua serva, e dela não te esqueceres. Parecem duas palavras iguais, mas são diferentes. Lembrar é quando você viu só a primeira vez, e de repente você vê de novo, e você se lembra. Então você tem que ter visto pelo menos uma vez. Amém? Agora, não esquecer é quando a pessoa está constantemente ali, e não tem jeito de você esquecer. Entendeu a diferença? E Ana está falando assim: Deus, o Senhor sabe que eu já vim aqui diante do Senhor pedir isso muitas vezes. Deus, o Senhor sabe da quantidade de vezes que eu já chorei por causa dessa situação. Mas hoje eu estou aqui diferente. Hoje eu não estou aqui para te pedir uma coisa, para mostrar para todo mundo que eu posso. Hoje eu estou aqui para te pedir uma coisa, não é para esfregar na cara da Penina que o Senhor é comigo. Hoje eu estou aqui diferente de todas as outras vezes que eu já cheguei perante ti, te pedindo isso. Meu Deus. Então eu gostaria de convidar você a se lembrar. Como que você tem chegado diante de Deus para pedir para Ele daquilo que você tanto tem expectativa de que aconteça? Se Deus ainda não te respondeu, é porque você precisa mudar a maneira com a qual você tem pedido a Ele algo. Porque Deus sabe que você já veio a Ele tantas e tantas vezes, mas hoje precisa ser diferente. Hoje precisa ser de uma forma diferente. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 18, que ela achou graça diante dos olhos de Deus, porque ela se foi no seu caminho, e ela comeu. Ela comeu. Ou seja, ela deixou aquela birra de criança. Porque muitas vezes a gente age como uma criança fazendo birra. Se o Senhor não fizer do meu jeito, então vai ter que ser assim. Só falta se jogar no chão, bater as pernas e chorar. Não sei se já aconteceu com você, mas quando você está no mercado e você vê uma criança fazendo isso, eu quero, aí se joga no chão, blefe, e aí começa a bater a perna. Mas eu quero. Não tem? Tem adulto que age igualzinho, só que não se joga no chão e não esperneia, mas no coração está igualzinho àquela criança. E a Bíblia está dizendo que o que fez Ana achar graça diante dos olhos do Senhor é que ela deixou a birra dela para trás e ela comeu. Preste atenção que para ela comer, ela tinha que engolir também o orgulho dela.
Então, quando ela tem essa atitude, a Bíblia vai dizer que o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque ela entrou em alinhamento com o que o céu esperava dela. Nós temos uma expectativa, preste atenção, mas o céu tem uma expectativa muito maior acerca daquilo que os filhos de Deus devem fazer nessa terra. Para a gente encerrar, eu quero que você abra Isaías, capítulo 5. Preste atenção. Isaías, capítulo 5. A partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da minha vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou, a limpou das pedras e plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Você está se sentindo frustrado? É porque você tem tido uma expectativa que tem sido frustrada, mas muito maior, numa dimensão muito maior. O céu tem uma expectativa a nosso respeito. E o que nós estamos lendo aqui em Isaías é que Deus tem um terreno, e esse terreno Ele cuida. E nesse terreno Ele tira as pedras, Ele cava, Ele planta as melhores vides. E a palavra dele está dizendo que Ele espera que essa vide dê uvas boas. E eu quero terminar essa palavra te deixando essa pergunta. Porque muitas vezes você tem respondido à expectativa de Deus, dando a Ele uvas bravas. Então alinha a sua expectativa com a expectativa do céu, e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O céu tem milagre para nós. O céu tem resposta para os filhos de Deus. O céu tem resposta. Aleluia. Mas nós precisamos alinhar as nossas expectativas com a expectativa que o céu tem a nosso respeito. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos.